Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é o ECA e a violência sexual. Vamos ver se a nossa convidada já chegou. Ainda não, mas logo logo ela deve estar chegando. Vamos chegando. Olá, Fabiola. Quanto tempo, querida, te mandei uma mensagem. Vamos ver se a nossa convidada já chegou. Hoje nós vamos falar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a violência sexual. A nossa convidada já chegou. Olá, Grazi. Oi, querida, tudo bom, Cristina? Tudo jóia? Boa noite. Coisa boa. O pessoal tá chegando, né, aos pouquinhos. Sim. Oi, Fátima, tudo bem? Minha tia querida, uma grande amiga, Fabiola, tá nos ouvindo, que bom. Cristina, que bom que Fala. deu tudo certo, a conexão tá boa. Semana passada, enquanto a gente tá esperando aqui, né, o pessoal chegando, Certo. a convidada não conseguiu a imagem, deu um problema no Instagram, mas hoje vai Hum, dar tudo certo. Vamos lá. Vamos ver. Espero que sim. Não, vai O dar som tá sim, bom? vai dar. O som tá Hã? bom? O som tá Tá bom? bom. Eu Tá. O estou meu fazendo aqui também? uma. Tá bem, tá bem. Ah, Estou ótimo. fazendo aqui uma primeira experiência. Então, se tiver alguma coisa, vocês me sinalizam, né? Por favor, você me fala, tá? Não, pode deixar, pode deixar. Não, mas tá bom, sim. E falar desse tema, né, tão importante, né, Cristina? Tá difícil, né, nessa época de pandemia, o que é isso? Como a Olha, gente está é, sofrendo? eu acho que a gente que trabalha com crianças, adolescentes, famílias, né? A gente é movido a desafios, né? A gente é muito corajoso, não é? Sim. Só que realmente o cenário olha, no pior dos sonhos que a gente pode ter tido, né? A gente ia imaginar que Imaginar que estaríamos estaríamos. enfrentando dessa forma um momento tão difícil, né? Sim. E eu imagino que todos os profissionais estão tendo que a grande tarefa de se reinventar, né? E buscar formas de Tá me acessar. ouvindo, Cristina? O teu som ficou. Ficou ruim? E deixa eu só ver se sou eu que não estou conseguindo te ouvir. O meu tá O ok. pessoal que está aqui nos acompanhando estão ouvindo a Cristina bem. Como é que tá o som, gente? Deixa eu ver se alguém faz um Se contato. alguém puder sinalizar se estão ouvindo bem. Eu estava ouvindo bem e agora caiu. Ah, é? Mas aqui não tem nenhum tipo de Abafou. Mas informação. entrou uma chamada aqui, estão ouvindo bem, então é só o meu. Ah, Entrou uma chamada, eu recusei a chamada e agora. se está bem baixo, eu vou tentar aqui O fazer que aqui a. será que aconteceu, né? Não sei, nunca me aconteceu isso. Sim. É comigo aqui. Alguma coisa deu, Ah, deixa eu só ver. que bom. Voltou, voltou. Ai, que bom, ótimo. Então Certo. tá, vamos iniciar. Tá? Aqui Tá. quero fazer as honras da casa, que eu costumo dizer. Minha convidada de honra hoje é Cristina Salomão. Na verdade, é Maria Cristina Salomão Só Guimarães. isso, exatamente. É, então, a Cristina, como eu conheço, nós já trabalhamos juntas, né, no Lar Recanto do Carinho, no GAPA, Grupo de Apoio de Prevenção à AIDS, há algum tempo atrás. E foi um trabalho belíssimo, né? Tive o prazer, a honra de trabalhar com a Cristina. A Cristina é assistente social, especialista em família, violência doméstica, trabalhou com diversos programas, né, com famílias em situação de risco. Tô aqui com uma colinha.
em ONGs, né, atuando na execução de políticas públicas de proteção à criança e adolescentes, né, e suas famílias. Também foi sócio fundadora do Centro Crescer Sem Violência, uma ONG voltada para o estudo, pesquisa e prevenção da violência doméstica. Também foi conselheira de direitos da criança e do adolescente, representando a sociedade civil. Rapidamente, só vou falar um pouquinho, né, de mim, que era para ter feito o contrário. Então, eu sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora em educação, palestrante, consultora na área da sexualidade e educação sexual. Mas a nossa convidada de hoje é a Cristina, e eu gostaria que ela desse, né, um oizinho para a gente. E a temática de hoje, pessoal, é super importante, que é sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a violência sexual. O que esse marco tão importante, né, que é o Estatuto, o que ele nos acresceu, né, Cristina? O que ele trouxe de contribuição para a legislação brasileira, para essas crianças e jovens, né, serem sujeitos de direito? O que falta, né? São muitas as questões, são muitas as colocações, né? E eu vou deixar a palavra com você e a gente vai conversando aqui, trocando algumas ideias. Boa noite, Grazi. Eu quero te agradecer o convite, é uma grande oportunidade da gente estar se encontrando mais uma vez pelo trabalho, né, minha amiga? Mas a gente tem bastante questões, mas enfim. Então, como você estava dizendo, eu tive, ao longo do meu trabalho, uma oportunidade única, né, de estar atuando, comecei a atuar justamente nesse momento do país, né, onde nós vivíamos uma efervescência e a redemocratização do nosso país, né? Uhum. Uma série de movimentos sociais, a sociedade civil se fazia e saía às ruas, né, buscando ser ouvida e ser atendida através de políticas públicas, através da legislação. E desses movimentos todos, na época a gente estava no Rio de Janeiro, um dos movimentos que a gente acompanhou, né, bastante, eu e meu marido, o Direta Já, né, vendo toda a população na rua, 1984, e logo em seguida, ou não tão em seguida, mas nós vivemos em 88, a nossa Constituição sendo promulgada, né? A Constituição de 1988, que nós chamamos carinhosamente de Constituição Cidadã. Nesse momento, já se pensava, Grazi, todo um embrião do que seria, né, o nosso estatuto, 2 anos depois promulgado, né? Então, se a gente for buscar na nossa Constituição, o artigo 227, ele faz referência, né, ao que temos de mais importante como o início de um pensamento, de um novo paradigma em trabalhos com crianças e adolescentes. Nós trazemos, damos foco para essa pessoa como tal, como cidadão de direitos, né? Deixamos de lado, enterramos, na verdade, o Código de Menores e vamos trabalhar durante esse período até 88 promulgar o Estatuto, em 13, que foi semana passada, né? Os 30 Sim. anos, em 13 de julho de De 88. 1990, né? Não, desculpa, 1990, exato, do Isso. ECA. E se a gente for, como eu disse, estava dizendo do artigo, do mais importantes, né, que já dão assim, já a nota, né, do que vai ser o Estatuto, uma das questões que pontua ali nesse artigo é que é dever da família, da sociedade e do Estado, com prioridade absoluta, né, pensar e atender as crianças nos seus direitos, como pessoa em condições excepcionais, né, de desenvolvimento. Então, isso é muito bonito, né, da gente pensar que a gente oportunizou e deu esse destaque, né, lembrando que todos nós, né, seja em qualquer momento da nossa, seja em família, seja em sociedade,
seja no estado onde nós Uhum. atuamos como pessoas profissionais, Sim. né, temos responsabilidade em cuidar, em educar, em trazer, dar visibilidade para essas necessidades da criança e do adolescente, tá? Uhum. E aí eu queria fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte: nós, em 90, promulgamos o Estatuto aqui no Brasil, e a gente cria, e tem no Estatuto, né, o que a gente vai Sim. chamar do Sistema de Garantias e Direitos da Criança e Adolescente, porque ele é uma lei muito especial, né, muito Uhum. especial, porque ele pensa na operacionalização, né, de todo Uhum. o sistema de garantias de direito, trazendo os atores que já existem, né, e também criando novos atores, entre eles o Conselho Tutelar de Direitos e o Uhum. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para salvaguardar toda a parte de execução, né, do Estatuto. Então, Uhum. nós temos ali realmente uma lei é, que vai mudar realmente a forma como a gente trabalha com criança, adolescente e família. Óbvio Sim. E que por isso eu que tenho... é, opa, Fale. por isso, né, que é, né, o marco, né, o ECA é o marco mais importante, né, Sim, da jurídico da sociedade brasileira na questão dos direitos, né, sim, das crianças e dos adolescentes. Agora, muitas coisas, Cristina, têm deixado a desejar, não é sim, verdade? Quanto que a gente precisa caminhar ainda, mesmo com uma legislação, né, tão importante que é o ECA, como tu tens colocado, quanto que a gente ainda precisa caminhar, ou quanto que ainda familiares e professores não sabem, né, sim, do que o ECA nos traz. E eu acho que sim. essa falta de conhecimento ainda requer, acaba nos atrasando e muito. Não Sim. achas? Não concordo contigo e eu entendo que aquele momento, lá, década de 90, nós estávamos, e um pouco antes, como a gente estava dizendo, né, do nosso país, aqui, a redemocratização, nós estávamos muito mobilizados, sabe? Os Uhum, movimentos sociais, as pessoas, os profissionais, né? O cidadão comum, ele estava muito mobilizado. E a gente viveu uhum, um grande momento, né? A década de 90, se a gente for fazer e tem vários documentos, né? Vários registros, a grandeza que foi a mobilização e a representação dos cidadãos, né? E dos movimentos uhum, sociais. E nós que estávamos na prática, que éramos profissionais, nos sentimos assim tocados imensamente e com uma necessidade grande de buscar, né, alguma resposta porque nós tínhamos na nossa mão a responsabilidade, né? Aí não era uhum. mais uma questão do compromisso profissional, mas é lei, né? Nós Sim, temos o claro. dever, né? Então a gente foi buscar e naquela época nós ainda temos, viu, Grazi, assim, eu estava fazendo uma pesquisa agora, é óbvio que a gente tem uma dificuldade, talvez já de alguns anos, né, de realmente implantar ou implementar políticas públicas, né, seja de Uhum, qualquer ordem. Criança, adolescente não fica de fora, família não fica de fora, né? Mas eu me atrevo a dizer que que vai passar um pouco pelas nossas mãos de novo, né? Retomar esses espaços, ocupar esses espaços, buscar uhum, mais pessoas, porque eu fiz uma capacitação em São Paulo, na USP, na época, eu e umas colegas, nós fomos a primeira turma de especialização aqui na área da violência, prevenção da violência contra crianças e adolescentes, então, nós tínhamos aquele sentimento que eu disse anteriormente de buscar alguma forma de nos preparar para dar uma resposta. E nós, então, soubemos dessa capacitação lá junto ao Laboratório da Criança, na USP, no Departamento de Psicologia, e fizemos um projeto e fomos aprovados, e durante um ano, um e meio, 2 anos, né, na verdade, uma especialização, nós ficamos indo para São Paulo,
trabalhando aqui, na época eu trabalhava na prefeitura também, aqui de Uhum. Florianópolis, né? E buscando realmente conhecimento e informações. E realmente as trocas já eram qualificadas, já eram com profissionais de várias partes do território nacional, né, no nosso grande país, e com experiências variadas, e também com profissionais, com professores de fora. E uma das questões que a gente aprendeu no curso, e ainda são válidas, é que a gente precisa dar visibilidade ao tema, né? Porque é um tema que geralmente não é tratado, né, de uma forma como deve ser tratado. Hoje até eu pensei, quando pensei no que a gente iria conversar aqui, nós estaremos falando prioritariamente para educadores, né? Então, eu acredito que a gente precisa realmente trazer informação, trazer o conteúdo da educação sexual, trabalhar nesse espaço de uma maneira preventiva, né? Seja porque aderindo a campanhas, enfim, realmente dando luz, né? Porque a gente pode, sim, a gente faz a diferença quando a gente... E trabalhando em rede também, né? Muito Sim, é muito bacana. importante, né, Cristina? A psicóloga Fabrícia está colocando assim, o ECA deveria estar presente nos cursos de formação dos profissionais da educação. Ele está, né? Talvez de uma maneira muito sucinta, rápida, ele deveria estar mais voltado, né, com os projetos, porque ele tem que estar inserido em tudo, né? O ECA, ele faz parte do desenvolvimento da criança, da proteção da nossa criança e do nosso jovem, como a Cristina está nos colocando, né? O professor Antunes colocou assim, Só deixa eu dar exato. uma boa noite para a Fabrícia, uma grande amiga, grande educadora, professora mineira. Ai, Você que tem que coisa conhecê-la. boa. Ai, que bom. Seja bem-vinda, Fabrícia. O professor Antunes também está dando resposta, né? E está dizendo que na formação ele teve a disciplina de políticas públicas e acabamos não vendo esse documento. Mas sempre ouvíamos, né, falar sobre e acabamos indo estudar ele sozinho. É muito interessante. Deveria estar como uma disciplina obrigatória. A legislação ela é bastante grande, né, Fabrícia? Enquanto professora universitária, ter uma disciplina para abordar só o ECA não é possível, porque são muitas, né, as competências que a gente pretende desenvolver, mas que ele deva ser melhor trabalhado, com certeza. Deixa eu ver E se tem mais Grazi, alguém. uma contribuição que quero fazer, inclusive é a UDESC, que Tem. nós tivemos um curso no NUCA, um curso de pós-graduação sobre prevenção de violência, né? Ai, Então, maravilha. você vê como é que nós estamos realmente apostos, né? Buscando, Sim. trazendo. Fizemos foi um ano só, né? Foi um ano só, mas logo depois a professora Anderly, Elizabeth Anderly, faleceu, então nós ficamos um pouquinho sem norte, mas enfim, a UDESC ela também se ocupou disso, viu? Sim, com Desse certeza. conteúdo. Então, Cristina, eu, né, estou voltada para a área da sexualidade, educação sexual. Com a pandemia, tem me chegado muitas questões, né, acho que não é novidade para ninguém que há, né, um aumento dessa violência nesse período de isolamento, que está difícil para todos nós, né? Como abordar essas situações, como orientar. Interessante que a gente fiz uma live na semana passada sobre violência sexual, relacionamento abusivo de mulheres, e apareceu, né, vários sinais que são dados ao longo de um relacionamento e que muitas vezes a gente não se dá conta de que aqueles sinais são sinais, sim, né, de um relacionamento abusivo, né? Ver que está rodando ali um pouquinho a Cristina, vamos ver se vai voltar. Vamos ver até onde. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Oi, voltou. Tô aqui? Voltou. Sim, tá. Oi. Então, eu estava colocando que os sinais de um relacionamento abusivo nem sempre, né, são identificados pelas vítimas, né, que não sabem que aquilo possa vir a ser.
E né, e o encaminhamento para uma violência maior, né, física, seja ela verbal, enfim, né, que é uma violência psicológica essa, ela vai começar com esses sinais, né? E depois tem um abuso sexual, né? Essa violência sexual que engloba o abuso, a exploração sexual de crianças, né? No caso, o objetivo dessa live hoje é abordar as crianças e os adolescentes. É, eu fico, eu fico me questionando, gente, a gente precisa falar. Hoje eu ainda coloquei, tá oscilando, né? Voltou. Hum. Voltou de novo. Hoje eu coloquei um post no meu Insta, que é uma pergunta que eu recebi, que é um novo projeto, né? Meu filho perguntou, e agora? Uhum. E a pergunta era, quem pode tocar no meu pipi, né? No meu pênis, a criança perguntando. Então, assim, quanto que a gente precisa orientar, né, os nossos pequenos, que é uma região, né, é uma parte íntima que a gente precisa ter cuidado, tem que ter uma higiene, né, cuidadosa, que é coberta pela calcinha, pela cueca, né, na praia não se fica à mostra. Então, como que a gente pode falar de uma forma tranquila, né, amável para a criança, com amorosidade, percebendo que esse é o bem para nós. Não tem hoje, eu acho interessante, é que hoje, no isolamento, a gente demonstrar que a gente ama um próximo, né, um parente próximo, é o quê? Sim, Se complicado. apartando dele, né? Então, a minha demonstração de amor é essa. É Para os verdade. nossos filhos, né, para os nossos alunos, é uma demonstração de amor, de proteção, nós orientarmos, né, Sim. para as possíveis violências que acontecem. Agora, tu que trabalhasse, né, diretamente, né, com vários programas familiares e crianças em situação de risco, tu deves ter muito para nos Sim, e falar, não é verdade? sim, mas deixa eu te falar uma questão, assim, para encorajar todos, né? Existe muito espaço para a gente conversar, né? A gente precisa se preparar, né? Buscar capacitação, mas isso eu vou deixar mais para o final. Deixa eu só pegar essa questão que tu trouxeste do número de casos que estão sendo notificados, principalmente de mulheres, né? De adolescentes e mulheres. Porque nós estamos hoje com várias iniciativas, várias políticas voltadas, na verdade, uma década já, né? Voltada com foco para a mulher, né? E eu queria fazer uma Uhum. lembrança que na linha de direção da violência, tá? Existe obviamente, né? Uma causa, né? Enfim. Então, quando aparece, né, a pessoa que vai ser mais vítima, vai ser mais vitimizada, melhor dizendo, são meninas pobres, negras e com uma educação precária, tá? Então, veja como a violência, ela é perversa, né? Uhum. Somado a isso, nós temos também hoje um outro espaço nocivo, né? E que está na palma da mão das crianças, não é? Uhum. Que se chama web, internet, que é maravilhoso, mas que é uma porta escancarada para uma série Uhum. de contatos Uhum. não tão importantes na vida, não tão educativos, Uhum. positivos, né? Então, um outro dado, para cada caso notificado, quer dizer, que chegou a ser registrado como dado, né, de registro oficial, outros Sim, 3 estão subnotificados, né? exatamente. E uma terceira questão que eu trago para reflexão é que a criança e o adolescente, ela é vítima doméstica. Os Uhum. abusadores, eles são conhecidos das crianças. Então, da relação íntima dessa criança, né? Então, é urgente que a gente abra um espaço, que as famílias, que os educadores, que os profissionais, né, façam realmente adesão à educação sexual. Quando Uhum. você fala do corpo, é justamente dessa forma que a gente trabalha com a criança até 3 anos. A gente trabalha na primeira infância, né? Uhum. O que Uhum. pode, o que não pode.
Uhum. Na minha vulva, no pênis do menininho, o que que pode, quem que pode tocar, né? Por que que eu Uhum. tenho que usar a roupa, etc. Olha, e a gente está chegando na prevenção, né? Nesse lugar Uhum. tão especial, né? A Uhum. gente está instrumentalizando essa pessoa, né? Para que Uhum. mais tarde, eu vou ousar dizer, né? Mais tarde, ela não se submeta a um relacionamento pequeno, abusivo, Uhum. né? A gente Uhum. constrói uma identidade, né? Ao longo de anos, a vida toda, Uhum. né? Uhum. Então, é importante que a gente comece desde pequeno, né? A Uhum. tratar e a educar essa pessoa, a formar essa pessoa, né? Uhum. Uhum. É verdade. Aqui a psicóloga Fabi está colocando uma realidade mineira sobre a luta das famílias com crianças especiais em relação ao cumprimento das leis. Com certeza, uma triste realidade. A Maria Goretti está colocando o ECA, a grande maioria das famílias não sabe quais os direitos A das prevenção, crianças, né? sim. Ana Bru, eu sou mãe e cuido muito com isso. Está muito perigoso, não fugimos de nenhum risco, é verdade. Então, assim, Olha, Cristina, tu colocasse de uma forma tão uhum, séria e tão comprometida com essa situação, porque, assim, quando a gente não consegue, né, chamar a atenção dessas famílias, e mesmo dos professores, porque eu vou partir lá, que é a primeira educadora sexual, são as famílias, né? sim, Porém, as famílias, na sua construção, não foram construídos para abordar a temática da sexualidade, da educação sexual. Então, ela delega para a escola. A escola, ela tem que cumprir o seu papel. O ideal é que elas trabalhem em conjunto. Esse exato. é o sonho, né? É o sonho da educação sexual comprometida, emancipatória, né? Que busca esse caminhar em conjunto. Então, nós não podemos, enquanto sujeitos adultos, né? Enquanto nossas crianças sujeitos de direitos, nossos adolescentes, nós, adultos responsáveis, não podemos ser omissos a essa realidade que está presente. Então, não dá mais para, né, fechar os olhos e dizer, olha, com meu filho, com a minha filha, né, com meu enteado, enfim, com quem quer que seja dessas pessoas que a gente ama, não dá mais para fechar os olhos e achar que não vai acontecer. Infelizmente, acontece, né? E dentro da nossa casa. É uma Sim, realidade muito triste, e a gente sente na pele, né? exato. Quantas E vezes a gente não se dá conta. E Cristina, tu soubeste daquele caso do Exposed Floripa, das sim, 80 jovens, né, adolescentes, jovens mulheres que fizeram relatos através do Twitter, a gente já falou na outra live sobre isso, mas é importante frisar, né? De Florianópolis, 80 fizeram relatos, né, no Twitter sim. sobre relações abusivas, violentas, né? E assim, Então, e é interessante a gente pensar o seguinte, Graziela, que a gente tem a questão, nós temos falta de informação, é verdade. Muitas vezes a gente se omite, é verdade, né? Mas na uhum, hora que a gente busca e vai encontrar informação, né? A gente vai ficar boquiaberto com, com a quantidade de casos. Esse movimento, hashtag, né, Esposa Floripa, e também em Joinville aconteceu, você sim, sabe que está sendo, a Polícia Civil está fazendo agora os procedimentos legais, né? Porque tal a gravidade, né? Porque às vezes, veja bem, em qual lugar eu posso fazer a gente estava comentando hoje, né, um disclosure, que é trazer, né, liberar e falar sobre o que está acontecendo comigo, né? uhum, Então, a gente vai escolher uma pessoa, um espaço, um momento. Agora, imagina se você não tem um preparo para ouvir da sua irmã, uhum, da sua filha, né? Enfim, de quem quer que seja, né? Olha, uhum, fulano de tal está me ameaçando e eu estou ouvindo violência uhum, sexual, né? uhum, Então, imagine essa situação. E a gente sabe que a escola é um espaço privilegiado,
né? Eu vou te citar um exemplo. Eu fiz durante muitos anos, a gente, né, junto ao grupo Crescer Sem Violência, ministramos vários cursos, capacitações, palestras, enfim. Assim, elaboramos material também para educativo. E eu fiz um trabalho junto aos educadores aqui de Florianópolis. Na época, nós tínhamos era o magistério, eles tinham aulas ainda no Instituto Estadual de Educação. Quem é de Florianópolis sabe o espaço, né? Um espaço maravilhoso de ensino. Enfim, fizemos a capacitação e sempre existe um momento, não é, onde que a gente pede que se faça uma devolutiva, né? E a minha surpresa, para mim também foi surpresa, né? Como eu disse anteriormente, como é que a gente recebe essa notícia? Vários professores, vários profissionais me disseram, eu fui vítima. Me disseram, não, escreveram, né? Eu não sabia que isso era violência. Aconteceu dessa forma. Eu ficava sob a guarda de uma pessoa, a minha mãe trabalhava, ou enfim, foram vários relatos, né? O que mostra que é muito Infelizmente. mais comum. Sim, né? Então é importante. E de lá para cá, outra questão que me ocorreu agora. Nós fomos chamados num espaço de educação, uma escola em Florianópolis, e me pediram para estar, uma professora que passou por um dos cursos, uma das capacitações. E você sabe aquele momento na escola onde você expõe os trabalhos dos alunos, faz Uhum. aqueles varais, enfim, ou tem algum espaço específico, né? E ela tinha passado pelo nosso curso. E ela assim, olha, Cristina, será que você poderia vir aqui? Porque eu estou com uma criança, uma menina, né, de 5 anos de idade, e me falou da menina, de algum comportamento dela, e nós fomos até lá. Graziela, se você estuda, você vê nos livros escrito, você se prepara, né? E você, inclusive, dos estudiosos que nós tivemos contato, pegamos o material dele para estudar, foi Furnes, né? Que fala exatamente da questão da violência sexual, um grande ponto trabalhado por ele. E ele retrata lá que os desenhos, para a criança muito pequenininha, não escreve, né, ainda, né? Mas ela Uhum. desenha, né? E quando você tem um olhar instrumentalizado, né, você percebe os indicadores ali. Então a criança, ela desenhou o que a gente que é um clássico dentro de quem trabalha, né? Que é o adulto com 3 pés, tripé, assim, Uhum. que para a gente representa que ela está tendo contato, ela está vendo, né, o membro, né, o pênis, no caso, ela sabe aquela, eu disse, meu Deus, eu estou vendo aqui ao vivo, né, o que a gente estudou lá atrás. E aquele trabalho estava exposto no Uhum. corredor provavelmente muitas pessoas viram, né, Uhum. mas ela, né, fez ela olhou para aquilo, ela somou com o comportamento da criança, com os indicadores, né, de Uhum. comportamento. Uhum. Não tinha a menina não tinha lesão, tá? Uhum. Que também são outros indicadores físicos que podem acontecer. Uhum. Mas Uhum. geralmente o abusador ele não quer provocar, estou Ah, falando algum tipo de dano à criança no sentido uhum. físico, né? Porque ele Uhum. vai acessar aquela criança várias vezes, né? Que é Uhum. diferente do pedófilo, né? Que é uma outra questão, né? Que ou do estuprador, né? Ele tem um outro padrão, né? Nós estamos falando aqui de violência sexual doméstica, portanto, ela acontece durante muito tempo. Todos os relatos que a gente tem de vítimas e que chegaram até o meu conhecimento e de outros profissionais, obviamente, eles são perpetrados durante muito tempo, anos até, né? Então, é preciso que a gente interrompa o ciclo, né? E como É é que a gente verdade. interrompe? Como essa Uhum. professora fez. Ela teve dúvida, ela chamou, ela acionou a Uhum. rede,
né? Uhum. E houve a possibilidade de fazer esse movimento positivo em favor da criança e da família. É muito importante, né, Cristina, o que tu estás colocando, porque, assim, essa professora, ela fez o curso. Então, nós precisamos buscar essas informações, né? Eu costumo dizer que nós não precisamos nos encher de culpas. Ah, eu não tive isso na minha formação, meus pais não falaram comigo sobre isso, meus avós não falaram com os meus pais, né? De geração em geração foi se perpetuando essa sexualidade carregada de mitos e tabus. Ok, tudo bem, né? Mas vamos lá agora utilizar todas as possibilidades, os caminhos que nós temos e o alto índice, né, dessa violência contra as nossas crianças e nossos adolescentes e buscar conhecimento, como é o público que está conosco aqui, ou o público que vai assistir depois as nossas lives e tantas outras que estão trabalhando nesse sentido. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento, enquanto professores e família, né, nós precisamos buscar. Porque a quem que a criança e o adolescente recorre, ou deveria recorrer? As pessoas que dão informações fidedignas, né? Quando a gente consegue passar uma credibilidade para o nosso filho, né, filha e aluno, bom, eu tenho essa curiosidade, eu estou te trazendo uma questão e eu preciso de uma resposta. Eu, como já dei cursos, muitos cursos, na época que eu morei em Portugal, foram muitos cursos, foram quase 8 anos lá de estudo, viajei por todos os lados e aqui também. Então, o que aparece? Aparece professores, né, que estão ali se capacitando justamente por muitas vezes fecharem os olhos por não saber como abordar essa temática. Então, eles preferem fazer de conta que não estão vendo o que está acontecendo ali, para não ter que abordar, né, as diversas situações que acontecem, porque pode ser violentado, inclusive, até no colégio. Por mais que os dados nos mostram que esses abusadores são, como tu colocaste, né, da família, são pessoas dentro desse ciclo familiar, pessoas muito próximas, que é o mais chocante, né? Quando a gente vê uma criança numa sala de aula com suspeitas dessa violência, no caso dessa criança que tu trouxeste, eu não sei qual foi o encaminhamento que foi dado, mas nós temos que ter todo o cuidado, porque esse abusador, né, esse violentador, é próximo daquela criança. Então, se a gente comunica aos pais, essa criança pode ser retirada da escola, como eu já aconteceu com 2 casos, né? Eu tinha a professora, a diretora da escola Dom Rafael na semana passada, falou de uma situação também assim, e a gente sabe, porque o que que eles fazem? Eles tiram a criança da escola para continuar, né, abusando daquela criança em outro momento até que alguém descubra novamente, né? Então, sim, e essa é uma característica também das famílias abusivas, né? Porque existe o segredo, não é? Então, esse mecanismo de tirar, de mudar, a gente verifica também, Grazi. Só que o que acontece é o seguinte, nós temos hoje a nosso favor acesso aos registros, né? Dentro de Florianópolis, enfim, em outros municípios, nós temos os sistemas de saúde, né? Onde nós temos os agentes comunitários e nós temos também que nós do serviço social nós buscamos e criamos muito próximo do que existe na saúde o nosso próprio sistema, a nossa lei orgânica e criamos centros de referência, né? Então hoje nós temos acesso e Santa Catarina já era e continua sendo um dos estados que mais zela, né, por essas informações, de forma que você, se você tiver você enfim, alguns dos atores do sistema de garantias hoje, você vai ver ali publicado, né? Talvez não na agilidade que a gente gostaria como pesquisador que temos dentro de nós, mas assim, com um pequeno delay de meses, né? Mas a gente vai acessar informações bastante substanciosas, sabe?
sobre as famílias, né? O Uhum. que, e também sobre essa questão que você falou, da questão da abordagem, né? Existe um ponto, vou só né, puxar um ponto na abordagem, obviamente que isso é trabalhado em curso, com muito tempo, enfim, com muita dinâmica, em oficinas, enfim. Um dos pontos que a gente trabalha durante a abordagem da vítima, né, que a gente capacita para isso também, é a questão de estabelecer com a criança, né, com a vítima, um contrato. Quem é que a gente deve chamar da tua família para falar? Ela vai dizer Uhum. para a gente, né? Uhum. Olha, eu preciso, né, que você confie em mim, que eu vou fazer, enfim, o que eu puder, né, para estar junto com Uhum. você. Então, você vai construindo com a criança, a partir do momento que ela te deposita em você, né, essa Uhum. confiança, né? Uhum. E tem uma questão que aqui em Florianópolis, nós, lá daquela época, né, daquela época inicial, nós já tínhamos anteriormente o SOS Criança. Eu não sei se você lembra, Uhum. né, do É. trabalho do SOS, né? O SOS, ele é um precursor, ele é um hotline, né? Que Uhum. eu lembro até hoje o número 1407, que era justamente um espaço onde a comunidade podia, de maneira geral, profissionais, enfim, acessar, fazer a sua denúncia, caso houvesse uma suspeita ou um fato, né? Uhum. Hoje, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente aciona essa rede? Né? Passado toda essa discussão, digamos que a gente esteja falando de um espaço dentro da escola, né? Uhum. Existe no plano da escola o que fazer? Nós já pensamos nisso, né? Uhum. Como que nós vamos trabalhar isso, caso a gente saiba, né? Os Uhum. contratos, isso são importantíssimos. Nós estamos em equipes, nós somos Uhum. profissionais, né? Nós precisamos estabelecer lá não só os planejamentos, que eu sei que são rigorosíssimos, né? Para todos os professores, mas antes disso, qual é o nosso plano? Como é que a gente É vai que, na, responder? é que, na verdade, é a proposta da educação sexual, né? Quando a gente entende uma educação sexual, é para a vida, né? É o desenvolvimento das nossas crianças para a vida, né? Aquela coisa saudável, tranquila, amorosa. Então, essa proposta de educação sexual, ela deve estar no projeto político-pedagógico, já inicialmente, né? Em Uhum. parceria com as famílias, entendendo o Exatamente. que vai se abordar, né, no decorrer, né, dessas situações. Então, tem que ter, sim, um planejamento que vise isso, não simplesmente a escola chamar um profissional que é o mais comum para apagar fogo. Sim, Não dá sim, para chamar o profissional somente nessas horas. Ok, precisa, chama o profissional, mas se propõe a partir de um lapso desse, eu não sei como é que a gente chamaria, né? De pronto, foi necessário, não pensei, pensa daqui para frente. Nós sim, precisamos construir, né, e fazer com que a inserção da educação sexual seja algo necessário. Só que assim, eu exato. sei que muitos pais, muitas famílias assistem essas lives. As famílias precisam pedir, elas precisam se unir, não contra uma educação sexual que se preocupa com essas crianças, né, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Quando a gente entender que uma educação sexual emancipatória está visando a proteção e o desenvolvimento integral, né, dos nossos alunos, nós precisamos Perfeito. exigir da escola Sim. essa educação sexual. E o que não acontece, né, Cristina? Por exemplo, no Sim. caso da Exposed que aconteceu aqui em Floripa, tu falasse de Joinville, né? Mas aconteceu em Uhum. várias cidades do Brasil. Sim. Já inclusive, já Replicou. tem a É, hashtag nacional. isso, replicou. Que são de colégios, a maior parte de colégios particulares. Sim, Então, sim. assim, em todos os lugares, em todos os setores, essa E a gente, violência sexual sim. acaba E a acontecendo. gente, e esse ponto que tu levantaste, né, que a comunidade escolar precisa estar hermanada, Sim. afetuosamente, quando eu digo assim, realmente em parceria, né? Uhum. E talvez, assim, obviamente, né, que a gente vai tomar uma atitude e a prevenção,
quando prevenção terciária, às vezes já acontecido, né, um caso, óbvio, Uhum. a gente Uhum. vai tomar providência. Porém, a gente pode chegar muito antes, lá na prevenção. Lembra naquela questão da prevenção primária? Lá com a Sim. criança, na primeira Uhum. infância, né? E Uhum. provavelmente essa criança vai ter muito mais repertório, como a gente diz na academia, muito mais repertório, né? Para dizer, não, para aí, aqui você não mexe. Ó, eu vou falar para minha mãe, né? Olha, ela vai ter esse autopoder, né? E você sabe que tem uma questão muito séria nesse jogo todo da violência, que a gente, mas que é uma forma que eu sugiro, né? Inclusive que os educadores que estejam nos ouvindo aqui pensem na possibilidade de chamar os pais, aquela reunião que se faz de quando em quando com os pais. Inicial. Exatamente. E para se apresentar, os professores, etc, Sim. etc. E, de repente, se busque, né, uma fala ali, porque eu me lembro de uma experiência própria, né, e que eu Sim. passei no colégio dos meus filhos, aonde nós estávamos começando a ter acesso Uhum. à internet, né, e nós tínhamos ainda aqueles equipamentos enormes, enfim, e os filhos usavam, e a gente saía para trabalhar, e os filhos estavam ali, e eu me lembro até hoje de uma pergunta que a profissional fez para nós, ali nós estávamos na qualidade de pais, e realmente isso cala em outro lugar, né? Muito embora a gente tenha formação, ela disse, olha, vocês cuidam bem dos seus filhos, vocês colocaram os seus filhos no bom colégio, vocês foram apresentados a essa equipe maravilhosa, etc, etc. E quais os cuidados vocês têm com seus filhos em relação à internet, né? E todo mundo se olhou e tal. Quando você vai dormir, você deixa a porta da sua casa aberta, Uhum. né? Boa. Você sabe quem está entrando, Uhum. Ótimo. né? Então é isso para a gente pensar e também pensar assim que talvez seja uma forma também, Graziela, das escolas aderirem às campanhas, né? Eu não tenho visto mais as campanhas de agora 18 de maio próximo passado foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual, né? Uhum. Uhum. Nós tivemos uma fala aqui do fórum, aqui em São José, que existe um Sim. fórum de políticas para combate à violência. É, mas, assim, nós tínhamos. Era muito comum, um tempo atrás, a gente ter as escolas presentes, a gente ter Uhum. o material bibliográfico, informativo, espalhado pelas escolas, Uhum. né? Dizendo, É isso. olha, nós aderimos, nós somos participantes, nós estamos aqui, estamos a postos da campanha. É isso que eu me questiono, né? Uma vez que a escola pouco trabalha, né? Eu já coloquei nas outras lives que há toda uma legislação brasileira, desde a Constituição, né? Os parâmetros curriculares, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC, as leis municipais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que os profissionais, as famílias e os profissionais têm, né, como respaldo para trabalhar a educação sexual. Mas como que fica a responsabilidade, né, dessas famílias, do Estado, ele te dá a legislação, mas digamos assim, dessas famílias e da escola, quando ela não toma nenhuma providência e nada é feito em situação, né, referente a essa situação, que é triste de estar vendo. A Rafaela está nos colocando aqui, ó, é muito importante abordar a educação sexual já na educação infantil, porém ainda é um tabu, né? Porque acham que vai se falar, se abordar a Mas, questão do sexo em si. Faz parte mas, da realidade de muitos educadores, é um desafio constante, mas é fundamental. O professor Antunes está colocando, e as crianças sinalizam esses sinais de socorro, é verdade, de violência sexual de diversas maneiras, como, por exemplo, os desenhos, né? Manipulação frequente dos genitais, e nós, professores, precisamos estar atentos a esse olhar. sim. É muito importante mesmo. Deixa eu ver, a Rosana, que é uma pesquisadora da área também, que está em Portugal, ela falou, com certeza um tema delicado e os jovens precisam sentir que há um apoio para que possa pedir ajuda.
É por aí. A Maria Goretti, em pleno século XXI, muitas mulheres e crianças não têm coragem de denunciar os seus agressores. Infelizmente, quando acontece, né, com seu parceiro em casa, essa mãe ou vice-versa protege, né, esse agressor não fazer essas denúncias. O Estado está ou não preparado para atender essas crianças, adolescentes e mulheres? Não está, né? É muito difícil. Tem vários comentários aqui, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu fico muito feliz de estar vendo a participação, né, Cristina? Só para a gente ter uma ideia do quanto é importante esse tema, né? De quanto que a gente tem para discutir, mas é preciso começar. É isso que eu costumo dizer. Nós precisamos buscar conhecimento para acabar com esses mitos, né? Quiçá acabar, né? Mas não sei se é uma utopia, mas eu acredito, há mais de 20 anos trabalhando na área, eu acredito que é possível, sim, né? A gente transformar esse receio, esses mitos em conhecimento. Sim, eu faço um apelo, né, assim, os educadores. Caso não haja, né, uma parceria do seu espaço de trabalho, né, faça a denúncia, né, proceda a denúncia. Nós temos canais para isso, nós temos o Disque 100, né, o Hotline 100, que é nacional. Eles vão, é anônimo, eles vão receber, se houver suspeita ou forte evidência. Suspeita já é suficiente. Ele vai buscar esse documento, ele vai levar aos conselhos tutelares da onde partiu aquela ligação e com cópia para o Ministério Público, né? Então, há a possibilidade, faça um movimento, né? Na direção da saúde, eu digo saúde da criança, né? Sim, Bem-estar da criança, né? Promoção da saúde da criança. Né? Você deve, né? Tem possibilidade, enquanto o entorno, né, se prepara, enquanto não houver uma sintonia, né, dessa unidade de ensino, enfim, proceda à denúncia, né, pelo bem Maravilha. dessa criança. Maravilha, Cristina. É justamente isso. Nós precisamos denunciar, nós precisamos nos comprometer com essa causa, acreditando, né, desejando infinitamente que não aconteça, mas que é possível acontecer. Nós precisamos acreditar em profissionais capacitados, numa escola que busque essa educação sexual com as famílias. Isso é fantástico. Tem que acontecer, a gente precisa prevenir. Essa promoção da saúde da criança e do adolescente, o ECA já há 30 anos e quantos mais, né? Que a gente já precisa estar promovendo. A gente vai ficar com essa incumbência, Irace, não só pelo compromisso, mas profissional, né? Mas de cidadão, né? Então a gente quer um país melhor, a gente tem que fazer um país melhor, né? A gente tem que buscar esse lugar. Mas esse é o desafio. Muito obrigada, Cristina. Chegamos na nossa hora, a gente tem sempre que encerrar um pouquinho antes. Eu tenho medo, né, de perder a live, porque depois as pessoas ficam perguntando, não consegui estar no horário para assistir, e é um momento muito rico de aprendizagem, de troca. Eu estou muito feliz, fico muito agradecida pela tua participação, que nós possamos fazer mais lives, né, trazer mais conhecimento, discutir mais aqui com todos que estão aqui presentes. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui para o final. Tem muitas questões ainda, mas não vai dar tempo. Cristina, o meu abraço carinhoso. Muito obrigada a todos os presentes. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco, né? Foi uma honra. Se alguém tiver mais alguma questão, por favor, coloque. Lembrando, gente, que o curso Sexualidade na Infância, comigo, estão abertas as inscrições. Se inscrevam, profissionais e familiares, para participar. É uma oportunidade de estar adquirindo mais conhecimento, de estar buscando, né, essas informações para trabalhar nas suas casas, que muitas vezes não se sabe como. E também dizer que na minha página do Instagram ou no meu canal no YouTube, que é Graziela Rauch, _educação,
tem sempre conteúdos diários sobre a temática da sexualidade e educação sexual. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem bem. Cristina, muito obrigada, querida. Obrigada também. Vamos fazer mais vezes, tá? Gostei. E me Ai, que procurem também, bom. tá bom? No Tá certo. Instagram. Tá Tá bom, joia? querido. Tá certo. Pode deixar. Beijo, pessoal. Boa noite. Até a nossa próxima live. Boa noite.